tarde a todos. O título da minha fala é Cartas de Graciliano na França, Letras de Humor e Seriedade. Eu vou começar apresentando algumas questões teóricas, hermenêuticas, que certamente farão mais sentido à medida que eu mostrar e ler com vocês algumas cartas de Graciliano Ramos. Considero relevante destacar logo um dos pressupostos do meu trabalho. Entendo que a teoria literária, e particularmente aqui o estudo epistolográfico, advém do exercício de análise e interpretação dos textos. Ou seja, importa conhecer traços comuns à prática epistolográfica e buscar singularidades do estilo de cada escritor carteador, partindo sempre da leitura das cartas. Nesse sentido da materialidade dos textos, gosto de ressaltar que a mesma palavra em francês e em inglês, lettre e letter, designa carta, o papel, e letra, a escrita. A mesma palavra lettre e letter designa carta, o papel, e letra, a escrita. Pensando no tempo das cartas manuscritas, é interessante notar que tanto a carta como a letra obedecem a convenções próprias, respectivamente, do gênero e da língua, e tem a marca pessoal do estilo e da grafia, e da caligrafia quer dizer, a boa escrita, ou dos garranchos do ilegível. Evidentemente, é importante também para o estudo das cartas o convívio com a obra dos escritores, como aqui ficou também claro na apresentação dos colegas, né? É importante o convívio com a obra dos escritores. Então, eu diria que eu tive o privilégio de, desde o mestrado até o doutorado e no pós-doutorado, e hoje que eu tenho eu organizei junto com o Tiago Milsala 2 livros sobre o Graciliano, um chamado Cangaços e um Conversas. Esse Conversas foi recém-lançado, é um livro de entrevistas e depoimentos do Graciliano. Então, nesse caminho que eu tenho já de leitura da obra do Graciliano, eu entendo que isso me auxilia no momento do estudo e reunião das cartas do Graciliano. Até hoje eu teria a dona Luísa, que é a filha do Graciliano, até pretendia vir aqui, né, nos daria a honra da presença dela, mas infelizmente ela não está muito bem de saúde, vai fazer uma pequena cirurgia, então fica para uma próxima vez. Mas então vamos direto às questões hermenêuticas. Eu diria o seguinte: um bom norte para análise literária me parece o caminho hermenêutico entre as partes e o todo de uma obra, compreendendo a literatura como um tripé das dimensões de construção, de expressão e de representação. E aqui meus pressupostos críticos são o livro Reflexões sobre a Arte, de Alfredo Bose, a inspiração dele num livro do Luigi Pareisson, Os Problemas da Estética, e outros 2 textos do Bose que também me parecem interessantes como pressupostos, são o Brás Cubas em 3 versões, né, que é a análise sobre a crítica do Machado de Assis, e em especial um texto até de um acesso fácil pela internet de todos, um texto chamado Machado de Assis na Encruzilhada dos Caminhos da Crítica, que saiu na revista online Machado de Assis em Linha, a revista do professor Hélio, daqui da USP, e da professora Marta de Sena, do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eu falei desses textos do Bose como pressupostos críticos, porque eu entendo que um percurso hermenêutico envolve um movimento de análise de 3 vertentes. A primeira seria a vertente da construção do romance, né? Primeiro falando aqui a questão do romance, né? Então, a vertente de construção, ou seja, a dimensão da forma. Então, por exemplo, no Brás Cubas, a forma xandiana inspirada em Sterne, na prosa autossatírica, ou seja, a dimensão de construção da obra, que seria a construção como objeto de uma leitura intertextual. O segundo momento do percurso hermenêutico seria a expressão de conflitos subjetivos, de sentimentos, de elementos confessionais, de impasses subjetivos das personagens. Então, essa dimensão de expressão seria objeto de uma leitura existencial moral. Então, por exemplo, no caso do Machado de Assis, o homem subterrâneo, analisado pelo crítico Augusto Meyer. E a terceira dimensão, quer dizer, como eu falei, a construção, a expressão, a terceira dimensão seria a representação das relações históricas e sociais, que seria objeto de uma leitura sociológica, por exemplo, do Astrogido Pereira ou do Roberto Schwartz, né? Então, eu estou retomando essas questões da hermenêutica em termos da literatura, do romance. Entre essas 3 dimensões de construção, representação e expressão, não haveria uma sobredeterminação de nenhuma dessas versões em relação às outras, porque elas se combinam na arte do escritor. Então, o estudo de cada uma dessas vertentes demanda dialeticamente das outras.
Por exemplo, à medida que uma pessoa se detém na análise da expressão dos conflitos subjetivos, esse estudo acaba demandando um olhar para as questões sociológicas, por exemplo. Então, pensando que esse movimento hermenêutico de literatura não cai dessa forma em dogmatismos, nem se reduz a fórmulas preconcebidas, né, que seria um ideal de leitura amalgamando essas três dimensões, que é o que a arte consegue fazer. Né. Então, eu apresentei essas questões pensando em projetar essas três dimensões para o estudo das cartas, lembrando, como eu falei, que essas vertentes estão amalgamadas, trata-se apenas de um caminho de análise. É possível ler as cartas observando cada uma das três vertentes. Então, aqui um resumo, né, para esclarecer o que eu apresentei. Então, o estudo das cartas envolveria as vertentes amalgamadas da dimensão da construção, que envolve a materialidade da carta, o estilo do escritor, os arquivos da criação, conforme aqui já foi falado, os bastidores da criação e, por exemplo, questões de traduções das obras, né, de que eu vou falar especificamente. Né. A segunda seria uma dimensão da expressão subjetiva, ou seja, as cartas como registro de sentimentos e pensamento das pessoas, e aqui interessa pensar também na história dos afetos, das amizades entre intelectuais, na sociabilidade de escritores, o que nos leva para a terceira vertente, que seria essa significação histórico-social, ou seja, a significação histórica, observar o contexto da carta, o contexto podem ser os assuntos tratados, ou a própria carta como documento de algum momento da história, né, como documento de épocas. Então, em síntese, interessa pensar na carta enquanto forma e como documento da arte, das relações interpessoais, dos afetos, das subjetividades e da história. Então, como eu falei antes, tanto a letra como a carta. Tanto a letra como a carta tem um componente social e um componente singular. Né? A letra é pessoal e, ao mesmo tempo, a letra tem algo da língua, portanto, tem algo de convenção social, e a carta também tem algo de singular e, ao mesmo tempo, segue convenções sociais. Né? Então, para que fiquem claras essas questões hermenêuticas, eu vou apresentar algumas cartas de Graciliano Ramos, em especial cartas que permitem conhecer vínculos dele com a França. Então, um primeiro esclarecimento. Existe o volume Cartas de Graciliano Ramos, publicadas pela Record em 1980. Esse volume traz a correspondência de Graciliano com familiares, que seriam os pais, as irmãs Leonor, Otacília e Marili, Heloísa, que é a noiva das cartas de amor, e depois a esposa, que às vezes ele chama de Dona Ló, né, a esposa Heloísa, Luiz Augusto de Medeiros, que era o cunhado, e os filhos Júnior, Clara, Ricardo Ramos e Luísa. Né, Luísa, de quem eu falei, que é a única filha do Graciliano viva. Né. Então, o livro de cartas publicado tem essas cartas para os familiares e para um único amigo, que era o Joaquim Pinto da Mota Lima Filho. Essa edição especial, que traz um retrato do Portinari na capa, um retrato do Graciliano, traçado pelo Portinari na capa, reúne 103 cartas do romancista, nota de abertura escrita por Heloísa Ramos e seleção de ilustrações e notas feitas por James Amado, que até era o irmão do Jorge Amado, que faleceu ano passado, e casado com a dona Luísa, né, o James Amado. Em 1992, saiu a 7ª edição do volume de cartas. Até em 92 era o centenário de nascimento do Graciliano, então saiu uma edição que tinha 9 cartas a mais. E essa edição de 112 cartas foi relançada em 2011, né, essa cuja imagem aqui eu apresento. Saiu essa em 2011 e tem 112 cartas do Graciliano. Conforme a Heloísa Ramos esclarece numa nota de abertura em 1980, a publicação de sua correspondência, da correspondência de Graciliano, iniciada com a dessas cartas íntimas, deve completar-se com a de cartas a amigos, escritores, críticos, editores, etc., o que não depende só de mim. Assim sendo, solicito a quem possua mensagens de Graciliano Ramos que delas me conceda cópia e a competente autorização para divulgá-las. É tempo de deixar o próprio Graciliano revelar suas relações com o cotidiano e com as pessoas com as quais mais de perto conviveu. Os futuros estudiosos e biógrafos passam a contar com uma fonte documental direta. E existe também um volume de cartas inéditas de Graciliano Ramos a seus tradutores argentinos Benjamin de Garay e Raul Navarro, que saiu em 2008 pela editora da Universidade Federal da Bahia.
Então, esses são os volumes de cartas que existem. E, em meu pós-doutorado aqui no IEB, financiado pela FAPESP, eu cataloguei e transcrevi a série Correspondência Ativa, Passiva e de Terceiros de Graciliano Ramos, que consta aqui do arquivo Graciliano Ramos no IEB, que foi doado ao IEB por Heloísa em 11 de outubro de 1980. Então, eu cataloguei as cartas e fiz também um levantamento e registro de cartas de Graciliano dispersas em livros e em arquivos públicos e privados. O Horizonte é publicar um volume anotado de cartas inéditas de Graciliano, com notas que ofereçam informações histórico-literárias e dados biobibliográficos dos correspondentes e das pessoas referidas. O conjunto desse material demanda atenção, sobretudo, como até a Heloísa indicava já na nota de abertura do livro, então o conjunto demanda atenção, sobretudo, às cartas de Graciliano trocadas com outros intelectuais que ainda não foram publicadas. E esse material possibilita conhecer melhor as circunstâncias históricas vividas pelo escritor, sobretudo nos anos 20 e 30 em Alagoas, e depois no Rio de Janeiro, a partir de 1936, 37. Em 36, o Graciliano foi preso, né, saiu de Alagoas para o Rio de Janeiro, preso na época do Estado Novo. Né. Então, as cartas possibilitam conhecer melhor essas circunstâncias históricas, as relações afetivas e intelectuais e reflexões sobre os romances e projetos literários. Então, no volume Cartas publicado, como eu falei, além da família, só há cartas para o amigo Joaquim Pinto. Nessas cartas, sobretudo as dos anos 10, dos anos 14 e 15, o Graciliano, aos 21 anos, revela sua admiração pelo amigo Joaquim Pinto, que escrevia sonetos em francês. Né? Eram dois jovens que se correspondiam e o Graciliano traduzia alguns desses sonetos que o amigo Joaquim Pinto escrevia em francês. Né? Então, o Graciliano traduzia. Eu vou ler um trechinho de uma carta escrita em Palmeira dos Índios, a 8 de fevereiro de 1914. O Graciliano diz assim: fiz a tradução do Desillusion, que era um soneto criado pelo amigo Joaquim Pinto. Fiz a tradução do Desillusion, mas não me parece ainda apresentável. Vou modificar alguns versos, transformar a primeira instância, ver se posso fazer um trabalho digno do original. Se não tens muita pressa, posso passar com ele mais alguns dias. Agora estou numa quadra de estupidez medonha. Faz quase 2 semanas que não faço nada. Nunca estive tão burro. Nesse dizer-se burro, num tom leve do jovem, se vê a autoironia que seria marcante em Graciliano e se liga a seu humor, a seu rigor e a seu ideal de perfeição e desejo de ser útil. Numa carta de 1948 para Jorge Amado, que estava na França e mediava o contato de Graciliano com editores da Tchecoslováquia. Graciliano se refere a seus romances Angústia, São Bernardo e Vidas Secas como esses abacaxis. Diga-me se devo remeter esses abacaxis agora. Então, é outro exemplo que é curioso, como o Graciliano sempre tinha um sentido de autocrítica muito forte, que se liga a um ideal de perfeição, né? Uma autocrítica, ao mesmo tempo o rigor e o perfeccionismo dele. Então, vamos ao humor anunciado no título da minha fala. Apresento aqui uma carta de Graciliano. Agora eu vou pular um pouquinho no tempo, né? Apresentei essa do jovem Graciliano de 14, e agora eu vou apresentar uma carta de 1952, já o Graciliano faleceu em março de 53, e essa carta é de agosto de 52. Né? Aqui, só para vocês verem, na verdade é um rascunho de uma carta para Gallimard de 8 de agosto de 52. Né? A imagem é só para ilustrar. Aqui no arquivo constam 2 rascunhos, esse é a lápis, então não dá para enxergar mesmo, mas é só para mostrar. E aqui eu apresento a carta, primeiro em francês, eu vou ler o trecho em português. Né? Senhores, acabo de receber sua carta de 1º de agosto e 2 exemplares do contrato relativo à publicação do meu livro Infância, tradução do Sr. Guggenheim. Aceito as condições propostas e lhes envio, seguindo sua recomendação, o contrato já assinado pelo Sr. Gallimard. Uma pequena modificação, senhores. O contrato diz: Rua do Curvidor, 110, Buenos Aires, Argentina. Não é assim. Eis o endereço certo. Rua do Ouvidor, 110, Rio de Janeiro, Brasil.
Então, vejam, a carta, ele diz que no contrato escreveram Rua do Curvidor, 110, Buenos Aires, Argentina, em vez de... Ele diz, não é assim, eis o endereço certo, Rua do Ouvidor, 110, Rio de Janeiro, Brasil. E aí o Graciliano segue dizendo, não tem importância. Aí aqui eu indiquei em vermelho um trechinho do outro rascunho que depois o Graciliano cortou. Então, vejam lá, ó. Não tem importância, ele dizia, não tem importância naturalmente. Mas, quer dizer, a versão final ficou, mas nós não estamos na Argentina. Mas no primeiro rascunho o Graciliano escreveu, mas como falamos de negócios, é preciso dizer que nós não estamos na Argentina. Recebam, senhores, meus agradecimentos e aceitem minhas saudações calorosas. Aqui podemos retomar as questões apresentadas, que se concentram na materialidade ambígua de letra como letra e carta, ambas mediadoras e dotadas de uma face pessoal e uma face social. O erro das letras, né, das letras Curvidor, Ouvidor e Buenos Aires, Rio de Janeiro, leva a pensar na posição de Graciliano como destinatário da carta e do contrato de tradução, e levam a pensar na história do país de origem colonial. Os rascunhos mostram o cuidado de Graciliano ao comentar em carta para Gallimard que o contrato a ele enviado, referente à publicação de infância, continha erro de letras no endereço, engano na indicação da capital na capital de seu país. Graciliano opta por dizer apenas que não tinha importância. Ele corta os advérbios naturalmente, né, vocês podem ver lá, ele corta os advérbios naturalmente e somente, que são bem irônicos, mas desnecessários. E ele corta a oração causal, como falamos de negócios, de sentido óbvio, e o é preciso dizer que. Então, ele corta, então assim vocês podem ver um dado que é comum à literatura do Graciliano, de buscar a concisão e a força das palavras. Né? Então, e aqui também tem o sentido de que ele tinha um constrangimento em relação ao fato de que era a editora que contrataria a tradução do livro dele. Né? Então, ele tinha que, ao mesmo tempo, ser educado diante dessa situação estranha, digamos, de que erraram o endereço escrevendo Buenos Aires em vez de Rio de Janeiro. Né? Então, Graciliano opta por dizer apenas que não tinha importância, ele corta os advérbios naturalmente e somente, corta a oração causal, como falamos de negócios, de sentido óbvio, e o é preciso dizer que. Assim se configura seu estilo concisamente irônico. Embora a indicação errada do país não afetasse nenhuma cláusula, claro que era importante constar devidamente do contrato o país de origem do escritor traduzido. Então, observando a carta do ponto de vista da história pessoal de Graciliano, imagina-se que houve certo constrangimento dele, um misto de respeito e indignação, afinal ele tratava de negócios e queria ver os livros traduzidos em francês. E aí, ao mesmo tempo, o Graciliano tinha desconfiança em relação aos editores, junto com a própria autocrítica dele, a autocrítica, mas também ele tinha o desejo de confiança no outro, e a aposta em sua arte, para que fosse vertida para outras línguas. Apenas na época, o romance Angústia já tinha sido traduzido pelo uruguaio Serafim Garcia em 1944. E houve alguns impasses, né, com os editores da editorial Independência, então o Graciliano já tinha desconfiança em relação aos editores estrangeiros. Né? E como eu vou mostrar logo mais, em 1942, o Graciliano já havia tratado de traduções para o francês com a Atlântica Editora, mas sem êxito, tanto que numa carta para o Jorge Amado, de março de 1948, Graciliano afirma não ter nenhum negócio para tradução em Paris. Então, como eu disse, agora considerando a carta quanto às questões históricas, a carta deixa ver o olhar dos estrangeiros em relação ao Brasil. Embora haja o interesse pela tradução da obra de Graciliano para o francês, podemos conjecturar com as palavras descuido, descaso ou desconhecimento dos editores ou dos assistentes editoriais quanto aos países da América Latina de origem colonial. Né? Então eu perguntaria, de onde viria esse erro de, em vez de escreverem Rio de Janeiro, escreveram Buenos Aires? Né? É um desconhecimento em relação ao Brasil, ou seria um descaso, ou foi só um descuido? Né? Mas são conjecturas que nos levam a pensar sobre uma questão histórica. Né? E em relação a essa confusão entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Então, veja-se como as cartas abrem para reflexões sobre as relações pessoais e históricas. Algumas crônicas de Graciliano ajudam a compreender a questão. Por exemplo, uma crônica que também é curiosa, chamada Jiboias, que está incluída em Linhas Tortas,
traz uma ironia bem-humorada de Graciliano em relação ao sem-sentido de certo olhar estrangeiro para a realidade do Brasil, em que crianças brincariam nas calçadas com diamantes e as pessoas conviveriam docemente com jiboias. A crônica se chama Jiboias. Graciliano escreve que uma amável senhora francesa, ou belga, ele escreve entre parênteses, uma amável senhora francesa ou belga, publicou no jornal Carioca que as jiboias aqui seriam animais domésticos de grande utilidade. Vigiam as casas, comem os ratos, brincam com as crianças, enfim, substituem perfeitamente os cães, os gatos e as amas secas. Não, senhora, aí aqui eu cito um trechinho do Graciliano, não é? É engraçado, não? Não, senhora, essa história está mal contada. No gênero jiboia não existem no Brasil bichos úteis. Nem as jiboias verdadeiras, nem as outras. As da indústria, da finança, da política, etc. Aliás, a afirmação muito repetida de que somos uma gente macia, de coração mole, desacreditou-se. Essa crônica é bem interessante em relação à questão da visão do estrangeiro em relação ao Brasil e até nossa, do próprio Graciliano, a visão crítica em relação também à indústria, às finanças e às jiboias nacionais. Né? Mas se Graciliano contesta a visão estrangeira do Brasil como exótico, pitoresco ou terra de gente dócil, seu olhar crítico se dirige também para a ignorância nacional, em especial para a falta de tradição de leitura no Brasil. Então, para a falta de tradição de leitura no Brasil. Então, sua sugestão irônica é, vejam bem, a sugestão do Graciliano é exportar romances nacionais, já que pouca gente os lê, e importá-los vertidos para a língua francesa. Então, a ideia seria mandar os romances nacionais para a França, já que eram pouco lidos, ou são pouco lidos, e comprá-los em francês. Então, Graciliano ironiza certa preferência indígena, como ele fala, nacional, uma certa preferência acrítica pelo estrangeiro, tão só por ser estrangeiro. Então, aqui eu vou ler um trechinho de uma crônica chamada Romances, que também consta de linhas tortas e saiu no Diário de Notícias a 3 de julho de 1938. Os romances brasileiros custam uma ninharia e envelhecem nas prateleiras dos editores. Os romances franceses estão pela hora da morte e são procurados com avidez. O governo, se ocupasse com isso, mandaria passar algumas novelas indígenas para o francês. Talvez elas não fossem vendidas lá fora, não faria mal. Viria para aqui a tiragem toda. Vendo-as em línguas de branco, o público arregalaria o olho, convencer-se-ia de que estava diante de mercadoria boa e cairia no logro. Daria 20 mil réis por uma brochura que aqui se vende por 6. Porém, o que desagrada a Graciliano é o olhar acrítico e deslumbrado, sem observação realista de francesa em relação ao Brasil e vice-versa. A crítica de Graciliano à ignorância dos estrangeiros e dos próprios brasileiros em relação à realidade do país é a base do humor da carta e da crônica referidas. Merecem riso tanto a imagem de um Brasil exótico, como a admiração subserviente por modismo sem conhecimento de causa, admiração ao estrangeiro. De fato, Graciliano tinha fascinação e entusiasmo pela literatura francesa. Então, apesar dessa crítica, o Graciliano tinha admiração e entusiasmo pela literatura francesa, conforme ele declarou num depoimento ao jornal Dom Casmurro, do Rio de Janeiro, a 23 de dezembro de 1937, que até está recolhido nesse livro que eu acabei de publicar junto com o Tiago, chamado Conversas. É um depoimento do Graciliano que sobressai um diagnóstico da situação da educação do país e da condição dos intelectuais. O Graciliano se refere primeiro às dificuldades que as crianças no Brasil experimentavam por serem obrigadas a ler os Lusíadas, por serem os Lusíadas praticamente o primeiro livro que lhes caía nas mãos. Então, Graciliano, nesse texto chamado de Graciliano Ramos, é um depoimento em que ele diz o seguinte: em tal circunstância, quer dizer, diante dessa obrigação de ler um texto como os Lusíadas quando criança, ou na dificuldade de aprender a ler, em tal circunstância só há um recurso. Então, vejam lá, refugiar-se na literatura francesa. Comigo foi assim. A língua francesa, e aqui é o que eu quero chamar a atenção de vocês, ele diz assim: a língua francesa direta facilita os autodidatas, que somos todos nós intelectuais brasileiros. Em pouco familiarizei-me principalmente com os romancistas. Balzac foi para mim um deslumbramento.
Ainda hoje me detenho diante de sua obra com a certeza de que me encontro com o maior romancista do mundo. Depois, Zola impressionou-me também, mas não consegui desviar a fascinação pela obra balzaquiana. Julgo ter sido verdadeiramente diabólica a mentalidade do autor das Ilusões Perdidas. A propósito, acho que é este o seu melhor livro. Que surpresa de técnica! Ali há de tudo, desde a base econômica, admiravelmente definida e levantada, e sobre a qual o resto do livro cai, para a consistência eterna. O resto do livro caminha impulsionado por aquela rajada até a surpresa daqueles pensamentos filosóficos que Balzac coloca na boca de um cura. Por isso, bastava apenas Balzac para que eu amasse intensamente a França. Então, como eu disse, esse texto chama De Graciliano Ramos, saiu em Dom Casmurro, em 23 de dezembro de 1937. E agora consta do livro Conversas, da Record. Então, a primeira questão que eu quero salientar é o autodidatismo. Também em Infância, de 1945, se lê que aos 7 anos, Graciliano diz, aos 7 anos, no interior do Nordeste, ignorante da sua língua, o menino Graciliano foi obrigado a ler Camões, a adivinhar, como ele diz, a adivinhar Camões. A solução foi o refúgio na literatura francesa. Então vem esta afirmação incisiva de Graciliano. A língua francesa, direta, facilita os autodidatas, que somos todos nós, intelectuais brasileiros. E aqui, nessa questão do autodidatismo, a gente identifica um problema da educação do país. E, ao mesmo tempo, a gente vislumbra as possibilidades do autodidatismo, do que eu chamo do Graciliano de astrônomo do inferno, né, me remetendo a um capítulo cuja leitura eu sempre recomendo, Os Astrônomos, né, que é um capítulo em que o Graciliano conta como menino, analfabeto até os 9 anos, ele aprendeu a ler, né, mas aí fica como sugestão, né, a leitura dos astrônomos. Então, assim se vislumbra as possibilidades do autodidatismo, que seria uma combinação de esforço, estudo, paciência e talento. E fica uma questão para se pensar também quanto à formação de outros intelectuais brasileiros, como Machado de Assis, e de escritores franceses e de outros países, né? Essa questão do autodidatismo. Não é? Logo mais eu vou falar sobre o Paulo Ronay, que também aprendeu a língua portuguesa de maneira autodidata. Não é? Quanto ao aprendizado do francês, em uma das cartas para o Joaquim Pinto, o autor dos sonetos, né, como eu falei, os sonetos em francês, o Graciliano se refere a um método Brunswick. Até eu vi que existe um curso de língua francesa, não sei se vocês conhecem, mas me parece uma questão, para quem estuda a língua francesa, interessante para se pensar. Quer dizer, o Graciliano cita esse método, quer dizer, eu acho que ele aprendeu de maneira autodidata, utilizando esse método Brunswick. Então, a segunda questão que eu quero ressaltar é o gosto de Graciliano Ramos por Balzac. Ele diz, Balzac foi para mim um deslumbramento. Bastava apenas Balzac para que eu amasse intensamente a França. Observem o substantivo deslumbramento, o verbo e o advérbio, para que eu amasse intensamente a França. Graciliano exalta a surpresa de técnica e a base econômica admiravelmente definida e levantada, que garante o que ele chama de a consistência eterna de um romance como Ilusões Perdidas. Ilusões Perdidas, que é de 1837. Nesse sentido, e pensando na questão das traduções, né, que é uma questão importante em relação também às cartas, pensando na questão das traduções e, portanto, da universalidade das obras, nosso objeto aqui a partir das cartas, interessa retomar o outro artigo do Graciliano chamado Fator Econômico no Romance Brasileiro, um texto de 1937, em que também o Graciliano destaca a base econômica sobre a qual se move toda a sociedade de Balzac. Políticos, nobres, jornalistas, militares, negociantes, prostitutas e ladrões, tipos vivos que ainda nos enchem de admiração. Então, como esses tipos de um livro antigo ainda falam para as pessoas, para o leitor de hoje? Graciliano fala da atualidade dessas figuras, apesar de tão afastadas de nós, de se haverem iluminado com velas de cera e de haverem viajado em diligências. Justamente, então, pensar nessas distâncias e proximidades no tempo, no espaço e distâncias linguísticas, né, é retomar a questão das traduções. Pensar na particularidade, na universalidade das obras, é retomar as considerações que eu fiz inicialmente sobre a arte,
que envolve, pensando aqui em Graciliano, a construção depurada da forma, do estilo preciso, agudo, ao mesmo tempo a representação social crítica e a expressão de sofrimentos, a expressão de impasses subjetivos. Né? Até o Carpeaux tem um texto em que ele fala que a força de um romance como Angústia é que o Graciliano traz juntos um problema moral e um problema social. Né? Então, essa questão da junção entre o problema moral e social, a expressão de sentimentos, de sofrimentos, e ao mesmo tempo a representação social crítica da realidade e a construção de um estilo preciso. Né? Daí, retomando, como eu falei, as questões da representação, da expressão e da construção da obra. Quer dizer, estou falando dessas questões que são importantes na configuração de uma obra literária e daí pensar como uma obra pode ser interessante para ser traduzida para outra língua. Né? Então, no artigo Fator Econômico, o Graciliano critica os romancistas que, simulando horror excessivo ao regional, pretendem, como ele diz, tornar-se à pressa universais. Ele diz assim: para sermos completamente humanos, necessitamos estudar as coisas nacionais, estudá-las de baixo para cima. Acho que o artista deve procurar dizer a verdade, não a grande verdade, naturalmente. Pequenas verdades, essas que são nossas conhecidas. Então, Graciliano apostava na tradução e na universalidade da sua obra, construída com base na singularidade das coisas nacionais. Então, houve uma tentativa anterior de publicar versões em francês, né, aquela carta que fala da Rua do Curvidor, Buenos Aires, é de 1952. Né? E 10 anos antes, há uma carta para Charles Offer. Eu só vou ler um trechinho. Eu só vou indicar um trechinho, porque eu quero salientar só a importância do Paulo Ronay, que o Graciliano cita nessa carta, e aí eu já vou fechar. O Paulo Ronay foi intermediário da busca do Graciliano de traduzir para o francês as cartas. Mas, de fato, a primeira obra só saiu em francês em 1956, foi Infância. Vida Seca saiu só em 64, São Bernardo em 86, Memórias do Cárcere em 88, Angústia em 92, Insônia em 98. Então, aqui tem um trechinho, depois vocês podem ler, do discurso do Graciliano em 42, em que ele fala da surpresa e da alegria que foi o encontro dele, ao mesmo tempo do Carpeaux e do Paulo Ronay, o Carpeaux e o Ronay que vieram da Europa, né, fugidos do nazismo, e ao mesmo tempo o Zé Lins e o Aurélio, que vieram do Nordeste, e ele próprio, Graciliano, que foi do Nordeste. Todos se encontraram no Rio nos anos 40, sobretudo na livraria José Olímpio, mas o Ronay e o Carpeaux vieram fugidos do nazismo, como eu falei, e o Graciliano veio preso, e o Aurélio e os Zé Lins, que também eram nordestinos, foram todos para o Rio nos anos 40. Agora, o que eu queria destacar é a figura do Paulo Ronay, que também aprendeu de maneira autodidata o português, então eu recomendo a leitura do livro, e sobretudo de um texto intitulado Como Aprendi Português, em que o Ronay conta, por exemplo, né, vou fechar, mas quero destacar que eu acho bonita uma imagem que ele diz que um professor dizia que o português brasileiro seria como um idioma de pássaros. E o próprio Ronay, ele aprendeu português a partir de livros, né? Então ele conheceu o português escrito, e não depois que ele foi ouvir mesmo a língua. Então ele dizia que achava que a língua era uma língua de velhos ou de crianças, porque ele percebia que as dentais eram uma língua sem consoantes. Então, até eu indiquei ali as palavras que ele cita, que chamaram a atenção dele. Por aí, vejam as palavras que ele escolhe, que são bonitas. Por exemplo, lua, que veio de luna, né? Caiu o N. Dor, que era dolor, né? No latim, e o Ronay conhecia latim. Pessoa, que é persona, e veia, que é vena. Então, ele, lendo as palavras, pensava que o português seria uma língua de crianças ou de velhos, porque seria de pessoas que não têm dente, né? Então, só para fechar a questão, o Ronay coordenou a tradução dos livros da Comédia Humana, né? Então, eu acho interessante observar como as cartas nos possibilitam conhecer essa sociabilidade. Por exemplo, Graciliano e Paulo Ronay foram amigos, autodidatas, admiradores da literatura francesa, experienciaram injustiças e sofrimentos, a prisão e a guerra, e se empenharam pela arte e seu potencial de tradução e compreensão, a partir do respeito às palavras e aos homens em suas semelhanças e diferenças.
Aí aqui eu só ia citar uma carta da Heloísa para os filhos, que o Graciliano e a Heloísa, na viagem para a Rússia, passaram pela França, e aí a Heloísa escreve uma carta para os filhos, porque o Graciliano teve a infelicidade de quebrar os óculos em Paris, né? Então a Heloísa escreve para os filhos: não sei mesmo o que menos impressiona, desde Montaigne ao nosso Danton, Anatole, Balzac, Zola, Victor Hugo, temos a impressão de que vamos a qualquer momento encontrá-los na rua. Tão vivo é Paris. E ela termina dizendo: Graça está sonhando e não quer perder uma hora passada em Paris. Disse agora que não está emocionado, mas que pode morrer a qualquer hora, pois realizou o que sonhara aos 11 anos. Esse sonho realizado, emoção clássica de Graciliano em Paris, fala da força local e universal da arte, a qual ele também atingiu, como mostram suas palavras sobre Vidas Secas, em carta ao tradutor argentino Benjamin de Garay, de 13 de dezembro de 1937. Então, são palavras do Graciliano. O meu bárbaro pensamento é este: um homem, uma mulher, 2 meninos e um cachorro, dentro de uma cozinha, podem representar muito bem a humanidade. E ficarei nisto enquanto não me provarem que os arranha-céus têm alma. Então, aqui uma frase que fala da universalidade da obra e da arte. Né? Então, no fim, eu corri um pouquinho, mas por causa do tempo. Né?